O Mágico de Oz, o clássico que revolucionou o cinema em 1939 e que, apesar de ter usado técnicas inovadoras e ter encantado gerações, não conseguiu apagar o verdadeiro terror que foi produzi-lo. Os bastidores desse longa são simplesmente terríveis, tendo desde assédio até envenenamento, levando à morte precoce de uma das suas maiores estrelas, Judy Garland. Bem que hoje vamos falar da produção, dos truques cinematográficos usados para cenas impossíveis de serem feitas naquela época e do terror que os atores viveram. Se você puder, deixa o like, hein? É como você vai mostrar que apoia meu trabalho, vou ficar felizão. E se inscreve também para não perder conteúdo, tem vídeo chegando toda terça, quinta, sábado e domingo, tá delicinha. E agora, bora falar do Mágico de Oz. Bom, as gravações do Mágico de Oz aconteceram durante os dias de trevas de Hollywood. O termo se refere ao sistema de gravação da época, que judiava demais dos atores e da produção em si. Era tudo muito maçante. As câmeras, por exemplo, naquela época não filmavam com clareza, as lentes eram escuras. Por causa disso, para se fazer um filme em estúdio, como foi o caso do Mágico de Oz, era necessário centenas de spots de luz para iluminar muito. Tendo em vista que o mundo de Oz se passa em céu aberto, as luzes precisavam imitar o sol. Com isso, a temperatura do set de filmagem chegava a quase 40 graus. Agora você imagina uma rotina de gravação de quase 16 horas diárias, como era o caso de Hollywood naquela época, dentro de um estúdio a 40 graus. Obviamente as pessoas passavam mal, ficavam desidratadas e alguns chegavam a ter insuficiência respiratória, era um terror. Mas vamos falar da Dorothy, ou da Judy Garland. Essa garota foi a que mais sofreu durante a produção, gente. A princípio, ter ganho o papel foi como ter tirado o bilhete premiado da fantástica fábrica de chocolates. Que sorte! Vai se tornar uma grande atriz de Hollywood. Porém, ela não imaginava o buraco que ela estava prestes a entrar. Aos 17 anos, a atriz precisava ao máximo se parecer o mais jovem possível. Isso porque Dorothy tinha 12. Para isso, a atriz, que já era magra, teve que perder ainda 5 quilos. E para que ela continuasse a perder peso mesmo durante as filmagens, a garota passou a usar anfetamina, droga pela qual ficou viciada durante toda a sua vida. A sua dieta incluía até mesmo cigarro. Sim, eu sei, parece mentira, mas não é. Judy era obrigada a fumar cigarros para manter a perda de peso constante. Além do que, a atriz era obrigada a usar um espartilho, que apertasse o seu quadril e disfarçasse sua cintura, e tirasse o volume dos seus seios, para que ela, como eu disse, parecesse ter o máximo possível 12 anos de idade. A garota ainda passou por diversos assédios, segundo seu marido. Os executivos de Hollywood não eram legais com a garota, e os atores que faziam os Munchkins, todos numa média de 40 anos mais velho que a atriz, tornaram a vida dela um caos durante as gravações. Isso porque os senhores enfiavam as mãos constantemente debaixo da saia da atriz. E não para aí, hein, gente? Conta-se um episódio em que, durante a gravação de uma cena, a atriz não conseguia parar de rir. E por isso, depois de algumas tomadas, ela teria tomado um tapa na cara do próprio diretor, que estava na função no momento, Victor Fleming. Uma humilhação sem fim para essa menina. O Mágico de Oz marcou a vida da Judy Garland para sempre, levando à sua morte precoce por overdose acidental de medicamentos para dormir. Foi barra a vida dela. E a atriz Margaret Hamilton, que deu vida à Bruxa Má do Oeste, icônica Bruxa Má, quem não se lembra desse personagem, mesmo não tendo assistido o filme, também passou por maus bocados, gente. Isso porque a tinta que era usada para deixar a atriz verde acabou envenenando a gata. A maquiagem tinha cobre na composição e a atriz acidentalmente engoliu a tinta. Ela teve intoxicação e não conseguiu comer direito por semanas. E como se não bastasse, durante a gravação de uma cena em que a Bruxa Má some em uma nuvem de fumaça e em seguida as labaredas de fogo sobem, o cobre que tinha na tinta que pintava sua pele esquentou horrores, causando queimaduras de 2º e 3º grau no rosto e nas mãos da atriz. E para finalizar, Margaret Hamilton foi internada após uma vassoura explodir em cena na atriz. Explodiu acidentalmente, ninguém sabe dizer o que aconteceu, porém a gata se machucou feio. E o Homem de Lata passou por algo parecido com a Bruxa Má. Isso porque o pó de alumínio que usavam para deixá-lo prateado foi parar em seus pulmões, fazendo o ator parar de respirar e só se recuperar ao longo de 6 semanas em uma tenda de oxigenação. Quase o ator morreu por enfisema. Com isso, ele foi substituído. Sendo assim, o pó de alumínio também foi substituído por uma pasta, que chegou a queimar os olhos do novo ator.
que tava ali no papel, fazendo com que ele quase perdesse a visão, gente. E a exaustão do novo ator chegava aos limites, já que a sua roupa não permitia que ele sentasse durante as filmagens, que, como eu comentei, podiam chegar até 16 horas por dia, pensa. E a polêmica roupa do leão. O que se conta é que os estúdios haviam adquirido um leão de verdade para ser usado nas filmagens, um leão adestrado. Mas os atores não se sentiram confiantes para contracenar com o animal. Obviamente, medo de que o leão atacasse eles por qualquer motivo que seja, né? Afinal de contas, é um animal, gente. Sendo assim, eles teriam matado esse leão e com a sua pele confeccionado a roupa do ator Burt Law, que deu vida ao leão covarde na obra. Essa história existe porque a roupa do ator era de fato feita de pele de leão, e por conta disso tinha um cheiro terrível. Além do que, a roupa pesava 40 quilos, o que fazia com que o ator, debaixo dos spots de luz, suasse demais. Por isso, foram contratadas 2 pessoas para que durante a noite secassem a roupa do leão, para que ela fosse usada no dia seguinte. O que sofreu menos talvez tenha sido o espantalho. No entanto, sua maquiagem deixou marcas no rosto do ator por quase 1 ano. Não se sabe por quê, se eram as próteses a cola ou látex. Porém, esse foi o único sofrimento pelo que ele passou. E o Totó também foi babado, hein, gente? Um dos atores acidentalmente pisou no cachorro da Dorothy, quebrando a patinha dele. Ou seja, ninguém passou ileso pela produção, foi um caos. E vamos falar sobre a lenda do homem que teria tirado a própria vida durante a produção e que apareceria no corte final do filme, entre algumas árvores no fundo de uma cena. Bom, ao que se dizia, a cena em questão se passa logo após Dorothy e o espantalho terem conhecido o Homem de Lata, porém, a história toda não passa de uma lenda. Já que, na verdade, o que se vê ao longe não é um homem enforcado, e sim um animal, um pássaro. A produção chegou a levar pássaros de verdade para o set de filmagens, para dar realismo na história. E o que se vê ao longe é, de fato, apenas um pássaro com o pescoço alongado. E apesar de todos esses absurdos, a técnica usada para fazer com que o filme acontecesse foi inovadora, gente. Como, por exemplo, na cena do tornado. Hollywood não dispunha de CGI naquela época, né? Obviamente, não existia computação gráfica. Tudo tinha que ser feito de forma criativa. E para a cena, eles filmaram uma meia enrolada em um arame para parecer um tornado. E sopravam poeira de verdade com uma máquina, no meio de uma maquete em tamanho realista. Depois disso, projetaram a imagem em um telão e montaram todo o cenário que estaria Judy Garland em primeiro plano. Dessa forma, conseguiram o efeito incrível que deixou todo mundo em pânico enquanto assistiam o filme. Para a época, foi um marco. E uma das cenas mais mágicas do cinema foi o momento em que Judy Garland chega em Oz e passa das imagens em sépia, como eram os filmes da época, para um cenário em cores. Outro momento que deixou o público absurdamente arrepiado. Hoje essa cena seria feita da forma mais simples do mundo, né? Mas na época, o truque foi o seguinte: eles pintaram todo o cenário em tons de sépia e vestiram a Dorothy com roupas em tons de sépia também. Após ela abrir a porta e a câmera avançar à frente da atriz, ela vai para trás, suas roupas são puxadas como em um número de mágica e ela adentra o cenário já com as roupas coloridas, que estavam por baixo das roupas em tom de sépia. É um truque, e era dessa maneira que Hollywood se virava para levar as produções às telonas. Quer queira, quer não, era muito interessante. E temos um pequeno erro de gravação que pode ser visto em O Mágico de Oz. Dorothy ganha os sapatos de Ruby assim que ela chega na Terra de Oz. Um dos sapatos, inclusive, mais famosos de Hollywood. E ela passa a usá-lo durante todo o filme. Porém, tem um momento em que ela tá conhecendo o espantalho e durante a cena o espantalho cai. Nesse momento podemos ver ela usando sapatos pretos de couro ao invés dos sapatos de Ruby. É um dos poucos erros de gravação que pode se encontrar em O Mágico de Oz. E por último, a música Over the Rainbow, conhecida por muitos, quase foi cortada do filme em sua versão final. Isso porque os executivos achavam que ela era muito entediante para o público infantil. Mesmo assim, um dos produtores do filme ameaçou abandonar a produção se a música fosse cortada. E por isso ela ficou. E que bom, porque hoje ela é considerada a maior canção de todos os tempos já feita para um filme. Incrível, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal também, hein? Ajuda a gente, por favor. Eu quero muito continuar produzindo conteúdo pra vocês. E a sua ajuda é essencial. Vidinhos aqui do lado, ó, muito legais. Espero que vocês gostem. Clica aí, vem se entreter. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.